falar um pouco sobre o meu trabalho como artista, que está relacionado também com a minha atuação como professora e pesquisadora, porque os elementos que entram na minha produção artística entram também na minha produção como professora e pesquisadora. Eu trabalho basicamente com as relações entre as palavras e as imagens e construindo arquivos de memória a partir de coleções de livros, objetos, fotografias de família, e todos esses objetos acabam entrando de alguma forma no meu trabalho. E mais recentemente comecei a colecionar também cacos de louça, que também tem sido objeto do meu trabalho. Ao longo da minha carreira, tenho circulado entre diversas linguagens gráficas, utilizando em vários tipos de colagens e livros de artista, processos de impressão analógicos e digitais, como a litografia, a gravura em metal e a gravura digital. Mais recentemente, tenho trabalhado também com instalações que envolvem objetos e fotos de família. O momento atual é de introspecção e de reflexão para muitas pessoas. Diante da pandemia, estamos tendo que nos adaptar a novas formas de trabalho, tanto na nossa própria produção quanto no ensino, que tem acontecido de maneira remota. Isso tem trazido muitos desafios. No caso da gravura, por exemplo, tem sido um período de muita experimentação, incentivando o uso de meios digitais e de processos alternativos, abrindo novos caminhos. Nesse momento, acho muito importante termos a oportunidade de falar sobre nossas vivências e experiências, como é o caso desse projeto Aula Aberta, coordenado pelo Fabrício, a quem agradeço por esse convite para falar sobre o meu trabalho. Considero que a arte atual tem se encaminhado no sentido de romper os limites entre as categorias artísticas, não fazendo sentido tentar preservar a pureza das disciplinas. Nesse campo ampliado da arte, o conceito de gravura também tem se tornado extremamente maleável nas últimas décadas. A impressão, mais que uma questão técnica, torna-se um procedimento, uma maneira de ler e aprender o mundo. É nesse sentido que abordo a gravura a partir de um campo ampliado em que exploro diálogos entre os processos gráficos e outras linguagens artísticas. Me aproprio de imagens pré-existentes e, trabalhando em camadas, as manipulo através da colagem. Produzo gravuras editadas com tiragens limitadas e trabalho também com cópias únicas. Essas colagens partem da imagem impressa, mas trazem também materiais encontrados, como fotografias, fragmentos de velhos papéis escritos, capas de cadernos e outros elementos dos quais me aproprio. Há um eixo principal que conecta todo o meu trabalho e através do qual ele pode ser lido. Palavra, imagem, impresso, coleção, arquivo, memória, colagem e apropriação. Esses elementos estão continuamente articulados, estabelecendo múltiplas relações entre si e, em alguns momentos, um deles pode adquirir mais relevância que os outros. Meu trabalho está relacionado à memória, à corrosão, ao efeito que o tempo, a manipulação e o uso têm sobre as coisas. Está relacionado também com marcas, impressões visíveis sobre alguma coisa. Foi por esse motivo que comecei a usar fotografias de família. Elas possuem essa qualidade de evocar memórias. De alguma forma, essas fotos que escolho me atraem e ao mesmo tempo me pungem, me mortificam, me ferem, me fazendo lembrar da discussão de Roland Barthes sobre o punto. Quando vejo aquelas fotos, não posso me esquecer que a maioria daquelas pessoas já se foi, pois, como sugere Barthes, a fotografia sempre traz consigo seu referente, atingido por uma imobilidade amorosa ou fúnebre no âmago do mundo em movimento. No início, eu desenhava as imagens das fotografias de família na pedra litográfica, quando eu ainda era estudante na Escola de Belas Artes.
Mais tarde, quando fiz o mestrado no Pratt Institute, em Nova York, tive acesso às técnicas fotográficas em gravura, como a fotoetching e a litografia offset. Comecei, então, a transferir a própria imagem fotográfica para a matriz da gravura, uma chapa de zinco ou alumínio emulsionada com uma solução fotossensível. Isso me abriu uma série de novas possibilidades. Foi nessa época em que trabalhei com as fotografias do álbum de família que descobri as possibilidades do texto como imagem. Em um certo momento, descobri que as dedicatórias eram tão interessantes quanto as fotos onde elas estavam. Escritas numa bela caligrafia, essas dedicatórias passaram a aparecer em meus trabalhos. Pouco a pouco, a escrita foi se tornando mais importante que as fotografias e, como uma textura, foi cobrindo toda a superfície das obras, transformando-se no próprio tema. A imagem fotográfica começou a desaparecer e deu lugar ao texto como imagem. A escrita foi ficando cada vez mais ilegível e se transformou numa textura gráfica. O espectador lê o trabalho visualmente, já que não é necessário que ele compreenda o que está escrito. A fim de dar sequência e aprofundar meus estudos sobre as relações entre palavras e imagens, decidi realizar meu doutorado em estudos literários na Faculdade de Letras. Durante o doutorado, dei continuidade ao estudo das relações palavra e imagem e fiquei fascinada pela história da escrita. A tese Caligrafias e Escrituras desdobrou-se na série Caligrafias e Escrituras, que teve como ponto de partida a história da escrita e da impressão, e seus suportes como o papel, a argila e o metal. Nesse momento, as fotografias de família voltaram a ser incorporadas ao meu trabalho, sendo que dessa vez passei a explorar não aquelas imagens posadas, estáticas, de estúdio, mas os instantâneos, mais dinâmicos e espontâneos. Retornei à escrita como imagem, com o texto recobrindo o papel como uma textura. Também as fotografias de velhos muros descascados e grafitados com marcas e símbolos, que há muito me acompanhavam, foram incorporados às colagens. Como disse Walter Benjamin, fatos nada são além de camadas que apenas a exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação. Foram essas camadas que explorei nessa série, na qual a referência básica é a origem da escrita e da impressão, numa época na história da humanidade em que desenhar, gravar e escrever eram atividades muito próximas. Histórias de uma casa. Nesse trabalho, que foi minha primeira experiência com a gravura digital, utilizei, através dos programas de edição de imagem, a mesma lógica de colagem que eu já usava nas minhas colagens em papel. É o mesmo raciocínio de trabalhar com camadas e transparências. Mudei de mídia, mas a lógica da colagem continua a mesma. Essa série teve como ponto de partida uma casinha de bonecas da minha infância, mobiliada com móveis feitos de peças de Lego. Colecionei ao longo da vida caixas, passei pelos selos, pelas colchas de retalho, fotos de família, latas e vidros vazios. Mas, tal como Drummond, já não coleciono selos. Tem países demais, geografias demais. Desisto.
Em vez disso, mais recentemente, passei a colecionar cacos. Diferentemente das coleções de fotos de família que se parecem entre si, a coleção de cacos é uma coleção que nenhum outro imita, como diz Drummond. E pode-se perguntar, quem se interessaria? É o que ocorre quando entro na casa de algum parente recentemente desaparecido, onde encontro cacos entre vistosas louças, cristais e jarras. Só me interessam os cacos desprezados por todos. São cavalinhos azuis de louça, aos quais faltam patas, ou pratos e xícaras quebrados, a manga de um lustre que não resistiu ao manuseio sem cuidado. Eles estão ali pedindo para serem escolhidos. Ao trabalhar com os cacos de louça e de vidro, junto às fotos de família, é como se as antigas colagens se espacializassem. Penso que os mesmos elementos explorados nas colagens continuam presentes no meu trabalho atual. O processo de montagem de fragmentos persiste como método e continua a significar uma busca pelo todo que provavelmente nunca vai ser alcançada pela própria essência do trabalho. Ao mesmo tempo, a forte carga de memória existente nas colagens também se mantém, seja pela presença das fotografias de família, seja pelos cacos, que remetem à memória de objetos que já foram completos, unos. Assim, essa ideia de incompletude, que se manifesta ao longo da minha trajetória, continua a permear minha produção recente. A arte, em alguns momentos, é uma forma de lidar com as perdas, e talvez essa seja a principal motivação para essa última série. Convido agora a fazermos uma reflexão sobre o futuro a partir das narrativas do passado, já que a memória funciona no aqui e agora como uma linha do tempo entre o passado e o futuro. E esse olhar pode se dar de várias maneiras, através do otimismo, da esperança, ou ao contrário, através da incerteza, do pessimismo, da alegria ou da tristeza, ou até mesmo por tudo isso, já que as emoções humanas não são excludentes. Se eu